meu convidado hoje é o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, e a minha pauta aqui é extensão de tentar tratar de vários assuntos. Secretário, bom dia. Bom dia. O senhor esteve juntamente com a governadora Fátima Bezerra e outros colegas de gestão na última sexta-feira em Recife, na reunião da SUDENE, que reuniu governadores do Nordeste com o presidente da República. Dá para tirar alguma coisa de positivo desse encontro? Olha, eu acho que 3 pontos podem ser apontados como positivo. O primeiro deles é que antes da reunião da SUDENE, a governadora teve um café da manhã com os demais governadores do Nordeste, em que esteve na pauta a autorização para o Rio Grande do Norte baixar a tarifa de ICMS sobre o querosene de aviação, que anteriormente havia tido uma dificuldade lá no Confaz. E avançou-se nessa discussão e provavelmente a partir dessa semana sai a autorização para que o Rio Grande do Norte possa alterar a sua alíquota de ICMS. Então, porque no âmbito do Confaz tudo tem que ser consenso, né? Exatamente, isso. Então acho que esse avanço, acho que talvez tenha sido o avanço mais significativo. O outro ponto importante é a própria elaboração do plano de desenvolvimento do Nordeste, elaborado pela SUDENE, com a participação dos governos estaduais, em que é traçada as grandes estratégias de investimento para a região para os próximos 4 anos e para os próximos 12 anos. Aqui você tem algumas obras estruturantes para a região que é demandado pelos governadores. Então, puxar a SUDENE, trazer de volta a SUDENE como um espaço de planejamento e de intervenção, dado que a SUDENE foi praticamente esvaziada, né, ao longo do tempo. Mas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, a SUDENE praticamente desapareceu. Eu acho que talvez um pouco antes, talvez no final dos anos 80, a SUDENE perdeu a sua relevância. Mas agora ela tenta uma nova saída, vai apresentar o plano de desenvolvimento regional. A gente ainda está construindo, ainda leva algum tempo ainda para a gente concluir os projetos estruturantes do Estado. Então acho que esse foi um outro ponto relevante. O outro ponto importante de discussão é que os governadores, semelhante ao que havia já feito, por exemplo, o pessoal do Centro-Oeste, aprovaram que a SUDENE autorizaria que até 30% dos recursos do FNE do Banco Nordeste pudessem ser utilizados para investimentos em infraestrutura por parte dos estados, que hoje os estados não têm acesso a essa fonte de investimento. O FNE é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Só que para isso ainda é preciso uma medida provisória do governo federal fazendo essa autorização, né? Havia uma expectativa de que na sexta-feira passada esse anúncio seria feito pelo Bolsonaro. A gente tinha uma expectativa que ele fizesse o anúncio da medida provisória na própria sexta-feira. O que os governadores fizeram foi autoriza, havendo havendo a medida provisória sendo aprovada no Congresso, o próprio Banco do Nordeste já pode, então, já tem a autorização dos governadores e da SUDENE, porque a SUDENE é quem gerencia o fundo, já tem autorização para direcionar até 30% para investimentos em infraestrutura. Secretário, só para a gente pontuar, o senhor falou que está encaminhado o entendimento em torno da redução do QAV, do querosene de aviação no Rio Grande do Norte. Como é que vai se dar essa coisa? O Rio Grande do Norte já abriu mão de mais de 30 milhões de reais na alíquota do ICMS e não teve retorno das companhias aéreas, o destino ficou caro, a gente teve inclusive corte de voos, uma crise no setor do turismo, e a ideia do governo é reduzir mais ainda. E a contrapartida disso? Na verdade, esse é o inferno das guerras fiscais, né? Tem uma guerra fiscal em torno do querosene de aviação. Embora a gente já tenha renunciado a uma parcela, mas os nossos vizinhos renunciaram muito mais. Então, no Ceará é 0 a tarifa do QAV. Para tudo lá? É 0. Paga-se até 0. Aqui na Paraíba acho que é 3. Outros estados são 6. Então a gente ainda é 12. Você imagina que você abastecer, não sei quantos litros cabe um avião, mas imagina você abastecer um avião que vai daqui para São Paulo, em Fortaleza com 0 e aqui com 12. A diferença de custo é gigantesca, ou
12 aqui, 3 ali então, em João o Rio Grande do Norte Pessoa. vai ser forçado Então, a reduzir mais ainda. Diante desse contexto de uma guerra fiscal, ou você pratica a tarifação que os nossos vizinhos praticam, ou acontece o que aconteceu aqui. A gente perdeu completamente a nossa competitividade. Então nós somos forçados a isso, não há outra alternativa. E dessa vez vai dar para amarrar melhor as contrapartidas agora eu acho que das aéreas? Isso, é melhor fazer uma melhor amarração das contrapartidas. Ou seja, é preciso que isso se traduza no aumento do número de voos e na redução do valor das passagens aéreas, embora nesse momento a gente é penalizado por duas coisas. Além da gente ter perdido essa competitividade na questão do combustível, o fim das operações da Avianca acabou inflando as passagens no geral, e a gente, como já era alta, se tornou ainda mais alta. A situação da Avianca agravou mais ainda esse contexto. Vamos acompanhar. Nós estamos vivendo um processo de ajuste fiscal, né, um momento muito difícil da economia do Estado e das finanças públicas. E eu lhe pergunto, que fim levou o PEF, Plano de Equilíbrio Fiscal, que seria apresentado pelo governo federal? Ainda vai ser apresentado? Ainda vai ser apresentado. Embora a gente ache que já deveria ter sido, né? A gente reconhece que há uma demora excessiva na apresentação do plano. Mas internamente ele já fez, né, para os estados, uma série de apresentações em que apresentou, por exemplo, as documentações que é preciso apresentar, um roteiro de como você adere ao programa, as etapas que tem que ser cumprida até que seja feito. Mas ele, de fato, ele só pode entrar em efetivo funcionamento depois que for apresentado, né, o projeto de lei ao Congresso. Mas tem uma série de documentação prévia que os estados já podem ir respondendo. O Rio Grande do Norte, inclusive, já começa a fazer o levantamento das informações e dos relatórios que precisa apresentar. O Rio Grande do Norte é um estado nota C nessa classificação do Tesouro Nacional. E, grosso modo, esse plano de equilíbrio fiscal é o aval do Tesouro para empréstimos que vão resolver dívidas com fornecedores, com folhas em atraso. Qual é a expectativa do Rio Grande do Norte? Já temos um número para o estado do Rio Grande do Norte? Olha, o PEF prevê que o governo poderá dar aval até 12% da receita corrente líquida dos estados de 2018. Para o caso do Rio Grande do Norte, seria algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Há uma discrepância aí na liberação desse recurso. Na minuta do projeto, isso seria feito em 4 tranches anuais de 3%, então seria 270 milhões ano. Os estados consideram isso insuficiente e demandam que, por exemplo, no primeiro ano seja uma tranche maior, talvez de 50% do valor. E esse valor de 12% é um teto, pode ser menos. Na verdade, os estados precisam apresentar um plano que leve a ele retomar a capacidade B ao longo da atual gestão, né, das atuais gestões, e em torno disso, se ele conseguir isso com valor menor do que os 12%, ele pode levar isso. Agora, no máximo, levará 12% da receita corrente líquida. Então, no caso do Rio Grande do Norte, em torno de 1 bilhão... 1 bilhão e 100, mais ou menos. Para 4 anos. Em 4 anos, isso. A grande discussão que tem é como você vai distribuir a liberação desses recursos ao longo do ano. Os estados querem um volume maior no primeiro ano, porque você precisa de um respiradouro, então esse volume maior daria mais um alívio maior aos estados no primeiro momento. A Secretaria do Tesouro Nacional defende uma liberação linear, 4 tranches iguais de 3%. Quais as exigências do governo federal? Porque fala-se até que a privatização seria uma delas. Não há exatamente exigências. Eles fazem uma lista com 10 áreas de intervenção, dos quais o seu programa precisa ter no mínimo 3 dessas medidas. Das 10 que eles exigem no mínimo 3, que você escolhe quais seriam as 3
Ou mais. Na verdade, você adota a quantidade de medidas necessárias para recompor a capacidade B ao longo do mandato. E quais são as 3 do Rio Grande do Norte? Se o senhor puder adiantar. A gente ainda não pode adiantar. Porque, na verdade, o que a gente faz? Eu estou indo para Brasília na próxima quarta-feira, em que a gente já tem um estudo do Banco Mundial em que eles fazem a simulação de qual o tamanho do pacote que a gente precisa para voltar a ter capacidade C, em quantos anos a gente leva para fazer isso, e ele pontua se B, né? Capacidade B, isso. Capacidade B, isso. Quanto tempo a gente leva? 2 ou 3 anos para a gente recuperar a capacidade B? Tem uma série de medidas, e qual o impacto financeiro de cada uma dessas medidas. Então, essas medidas, a partir disso aí é que você vai escolher qual delas e qual vai ser o impacto delas. Eu fui ansioso em perguntar quais as 3, né? Mas me fale das 10, quais são? Só para a gente ter uma ideia do que está sendo exigido pelo Tesouro Nacional. Então, deixa eu... Uma delas, por exemplo, é a questão da abertura do mercado de gás. Outra é a autorização para privatização ou empresas empresas públicas, redução de incentivos tributários e suspensão de novos incentivos. Essa questão que está discutindo ali, aquela questão do PROAD, está incluído nessa discussão do PROAD? Esse ponto aí. Esse ponto pode ser um dos pontos, ou seja, a redução do incentivo ou a não concessão de novos incentivos, a limitação de crescimento das outras despesas correntes e das despesas com pessoal, a adoção do princípio da unidade de tesouraria. Tem uma série de medidas, tem umas outras medidas mais técnicas, e a gente escolhe, quer dizer, tem uma lista, tem um menu de medidas, e você pode adotar outras também, não precisa ser essas da lista. Isso vai ainda passar por uma análise do governo e uma decisão, claro, da governadora Fátima Bezerra, é isso, né? Exatamente, isso. Na verdade, ou seja, a gente só vai definir exatamente, ou só vai anunciar exatamente o que vai adotar depois que a gente fechar o acordo com eles. Nós não vamos fazer um anúncio de nada antes, sem fecharmos um acordo e sem o projeto de lei ter ido para o Congresso. O senhor já admitiu em entrevistas anteriores a mim, tanto aqui como na Band, débitos da ordem de 2,4, 2,5 bilhões de reais com fornecedores e com as folhas em atraso. Em grosso modo é isso. E além dessa questão da ajuda federal que vem via esses empréstimos, tem a questão dos royalties, antecipação dos royalties. Primeiro leilão, pregão, deu deserto. Qual é a expectativa do governo para o próximo leilão e a data, se tem já essa data? A gente ainda não tem data porque a gente está analisando. Inclusive a gente esperou, Sergipe fez uma nova... Sergipe tinha feito deu deserto. Então eles mudaram a modalidade de contratação, eles fizeram um outro mais recentemente, mas não foi mais por cessão de royalties, mas é uma operação pequena, de torno de 80 milhões. E deu certo, ela fez faz uns 15 dias mais ou menos, a operação dela dá certo. Mas não foi via pregão eletrônico, não. Não é, a questão não é pregão ou não, é que deixou de ser uma cessão e foi um empréstimo com garantia de royalties. Então ele mudou a natureza. Então a gente estava esperando um pouco isso até para se decidir, porque eu já tenho certeza de duas coisas. Uma nova operação, se a gente fizer, ela não será naquele montante e não será naquele prazo. A gente não pode reduzir, mas a gente utilizou agora para pagar, a gente conclui agora o pagamento da folha de 2017. A gente espera avançar na negociação da venda da conta única do Estado e saldar uma outra parte. E finalizar o saldo dos servidores, do débito com os servidores, com recursos da seção onerosa do pré-sal. Então esse montante de recursos ele é razoavelmente suficiente para a gente saldar o débito com os servidores. Recentemente eu entrevistando aqui o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, ele falando que a previsão do governo é equilíbrio fiscal só a partir de 2021. O senhor trabalha também com esse horizonte? No próximo ano, tanto que a gente ainda, a própria LDO que a gente mandou para a Assembleia Legislativa é uma LDO ainda negativa. Nós vamos ter milhões, isso, exatamente. O Estado rodou os últimos anos no negativo,
O que é que eu tenho dito? É impossível você... Os orçamentos anteriores, eles eram equilibrados, mas eles eram artificialmente equilibrados. Então, quando a gente trouxe uma série de despesas que deviam estar no orçamento que não estão, ela vai mostrar 2017, as despesas crescem significativamente, mas crescem principalmente por quê? Porque despesas que deveriam estar esse ano lá dentro não estão. Então, a gente, no segundo semestre do ano, a gente tem dificuldade de execução orçamentária por questão orçamentária, não é nem por questão financeira. Não tem orçamento para fazer PROAD, para pagar a Arena das Dunas, pagar as dívidas todas. Não tem orçamento suficiente, previsão orçamentária para pagar a folha em total. Então, quando você traz essas despesas para dentro, você tem um crescimento orçamentário dessas despesas dos próximos anos. E as receitas não vão crescer ainda nesse mesmo período. Então, você ainda vai ter um déficit orçamentário no próximo ano. E se a gente controlando as despesas, né, controlando as despesas com pessoal, controlando o volume de investimentos com recursos próprios, controlando o repasse aos outros poderes e controlando as outras despesas correntes, a gente vai chegar a um equilíbrio, porque as receitas estão, de fato, num processo de recuperação. Se a economia não sofrer um tombo nos próximos anos, a gente controlar o crescimento das nossas despesas e a gente fazer um esforço maior de arrecadação com o crescimento das receitas, a gente entra num equilíbrio fiscal a partir de 2021, 2022. Já na aprovação do orçamento deste ano, ano passado, os deputados previram um rombo de 1,8 bilhão de reais no orçamento desse ano. Vai dar para terminar como esse ano? Esse rombo de 1,8 bilhão ele não acontecerá mais, né? A gente cortou a gente fez um contingenciamento de despesa e a gente tirou alguns. A gente praticamente, por exemplo, não está fazendo investimento com recurso próprio. Hoje os investimentos do Estado é basicamente com recurso do Banco Mundial. Então a gente cortou significativamente também o orçamento que estava previsto de custeio. Nesse sentido, a gente ainda termina 2019 com um déficit, mas não de 1,8 bilhão. O senhor não arriscaria um número, não? Não, eu ainda não tenho fechado, mas quando a gente fechar talvez o primeiro quadrimestre ou os primeiros 6 meses, talvez a gente tenha noção de já qual ouvi será. Algo em torno de 600 milhões de reais. É por aí? Provavelmente seja por aí. Então minha fonte estava cravando o número dentro da realidade. Olha, o nosso ouvinte aqui que não se identificou, mas a pergunta dele é interessante. Pergunta ao secretário se tem alguma previsão para o retorno do empréstimo consignado no âmbito do serviço público estadual. Pois é, essa questão dos consignados é uma dificuldade, porque o Estado deve praticamente até dezembro o Estado recolheu os servidores e não repassou aos bancos. Então, Dívida do governo passado. Do governo passado. Desde janeiro, o nosso compromisso é não mais reter consignado. Mas ainda tem uma dívida gigantesca de mais de 150 milhões de reais consignados. Só o Banco do Brasil deve 100 milhões. Uma das exigências que os bancos têm feito para a retomada dos consignados é sempre: olha, pague a minha dívida que você tem comigo consignado. E essa dívida maior com o Banco do Brasil. A dívida maior com o Banco do Brasil. Só com o Banco do Brasil é mais de 105, 110 milhões. Inclusive é uma das questões que dificulta a negociação do valor da folha. Então, essa é uma luta nossa que o grande entrave ainda é o débito que a gente tem com os bancos de consignado do ano passado. A gente fala muito em dívida com os servidores, o esforço do governo de arranjar recursos extras para pagar a folha de servidores. Como é que está a dívida com os fornecedores, que não é pequena, né? A gente deve praticamente um ano. Se nós somarmos a dívida, a gente precisaria de 2 orçamentos anuais, tanto que muitas vezes a discussão que eu tenho às vezes nas secretarias geralmente o secretário vem: mas você tem o orçamento de um mês, mas eu devo outro mês do ano passado também. Mas infelizmente hoje sem o programa de equilíbrio financeiro, a gente não tem como equacionar isso, porque nós temos praticamente 2 orçamentos de dívida com os fornecedores e tem apenas um orçamento de receita. Então deixa eu entender uma coisa: esse esforço dos royalties está todo dirigido para a questão das folhas. O equilíbrio, o empréstimo, que vai ser autorizado no âmbito do plano Mansueto, vai ser para os fornecedores? A gente pode simplificar exatamente. A ideia? Essas receitas de royalties, de venda da folha e de cessão onerosa é para a discussão da folha com os servidores.
O plano de recuperação financeira é para troca de credor, né? Você não vai aumentar o seu endividamento, você vai trocar um credor por outro. E fica ainda a questão dos investimentos. Porque é preciso atentar para uma coisa. Se eu estou dizendo que os investimentos hoje são todos eles do Banco Mundial e que a nossa capacidade de investimento é zero, o que vai acontecer a partir de 2020, início de 2021, quando o Banco Mundial acabar os recursos? Ou a gente recompõe a nossa capacidade de investimento, ou trava tudo. Ou trava tudo. 2, até lá a nossa infraestrutura vai se degradar. Como é que vai ficar as nossas estradas se a gente não faz investimentos nela? Então, não faz a manutenção. Não faz a manutenção. Então, por exemplo, é daí, por exemplo, também que é importante essa discussão do FNE. Porque os recursos do FNE você pode utilizar para bancar uma nova leva de investimentos. Porque os recursos do Estado ficam presos basicamente ao custeio e ao pagamento dos serviços de sua dívida. Secretário, por último, nosso tempo já passou um pouco do horário, mas é sempre importante entrevistar o secretário de Planejamento, Aldemir Freire. Eu queria um comentário do senhor sobre a pesquisa Fierne Consulto, que deu uma aprovação significativa para a governadora Fátima do Rio Grande do Norte. Lhe surpreendeu? Não me surpreendeu. Eu acho que deu aquilo que a gente já esperava. Na verdade, eu acho que 4 pontos me parece que a pesquisa foi favorável ao governo. A população aprova o governo e ela confia na governadora. Ela avalia, me parece, foram os 4 dados básicos, né? Quando você pergunta se confia, a maioria confia. A aprovação também é superior. Quando você pergunta como é que ela avalia o governo atual em comparação aos anteriores, é apresentado que ela avalia melhor do que os anteriores, e você vê também ainda uma expectativa boa para o futuro, ou seja, de que a gestão no futuro ela será boa ou excelente quando você soma as duas coisas. Então, me parece que o governo está muito bem avaliado, tanto em relação ao passado, quanto ao presente, quanto à perspectiva do futuro. A governadora gostou. A governadora gostou. Óbvio que isso significa um desafio maior ainda, não só para ela, mas para os seus auxiliares, que é manter e melhorar esses percentuais de aprovação. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, aqui no nosso programa. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Um bom dia a você e um bom dia para os seus ouvintes.